Lembro-me bem desse momento. Primeiro, uma mensagem curta. Depois, silêncio total. Israel, que era considerado um país intocável na região, foi atacado. O ataque veio do Irão, não de um grupo armado ou de uma sombra de Gaza, e foi intencional, preciso e sem aviso prévio. O ataque começou no início da manhã de domingo. Não houve ameaças retumbantes nem declarações de aviso. Uma salva de mísseis de longo alcance, com um sistema de orientação de alta precisão, rompeu a defesa antiaérea multicamadas de Israel. O alvo principal era a residência da Mossad em Herzliya. Uma explosão ensurdecedora rompeu a tranquilidade da noite. Os moradores da parte norte do país olharam com apreensão para a capital quando o fogo iluminou a linha costeira. Quase imediatamente, os canais oficiais de comunicação ficaram em silêncio. No entanto, rapidamente ficou claro que isso seria seguido por ataques ainda mais graves. O segundo alvo era o complexo de Kiryat, em Tel Aviv, um dos centros militares mais importantes de Israel. É lá que são planeadas as operações em Gaza e na Cisjordânia. O ataque foi mais do que um simples incidente. Colocou em risco toda a estratégia militar do país. Além disso, a refinaria de petróleo Beizan, em Haifa, recebeu o terceiro ataque. Trata-se de uma importante instalação estratégica, responsável por grande parte da economia e da energia do país. Há relatos de 3 funcionários mortos e da avaria do oleoduto principal. Colunas de fogo subiram até o céu e a fumaça cobriu toda a baía de Haifa. Ao observar o que estava a acontecer, senti que estávamos a entrar numa nova realidade. Pela primeira vez em décadas, Israel não se encontrava simplesmente numa situação difícil. Encontrava-se numa situação inesperada. Não se tratava de atos terroristas. Foi um ataque estatal, tecnicamente preciso e planeado, de acordo com informações dos serviços secretos. A responsabilidade foi assumida pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Eles afirmaram que se tratava de uma operação planeada e salientaram que o alvo atingido estava relacionado com a Unidade 8200, uma estrutura cibernética de elite israelita. Isto já não é apenas uma reação. É um passo geopolítico que põe em causa a crença na superioridade dos serviços secretos israelitas. Isto não é uma reação, é um aviso, comentou o analista militar Ali Vaez, do Crisis Group. O Irão demonstrou novas capacidades no domínio da inteligência e do armamento. Os acontecimentos ocorreram poucos dias após o suposto ataque de Israel a um subúrbio de Teherã e no auge das negociações nucleares entre o Irão e os Estados Unidos. Depois disso, analistas classificaram a ação israelita como uma provocação direta. Hoje, vemos que Teherã respondeu. Lembrei-me das disputas anteriores. Como Israel controlou por muito tempo o espaço aéreo do Médio Oriente, como mísseis e drones destruíram alvos na Síria, Gaza e Líbano. No entanto, desta vez é diferente. Desta vez, o Irão não está a defender-se, está a desafiar. Ele próprio decide quando e para onde ir. Além disso, é especialmente surpreendente que as zonas residenciais não tenham sido danificadas pelos mísseis. Não foi um ataque aleatório. Na verdade, foi uma operação cirúrgica direcionada a quartéis generais, bases e logística. O Irão cumpriu o seu objetivo de enviar um sinal. Um representante do IRGC afirmou numa conferência de imprensa: não foi apenas uma medida militar, mas também estratégica. Mostramos que podemos atingir o coração do inimigo e estamos preparados para qualquer desenvolvimento dos acontecimentos. Israel não reconheceu imediatamente a dimensão da catástrofe. Segundo o serviço de imprensa do Tzahal, a situação está sob controle. No entanto, as imagens que circularam na internet indicavam o contrário. Há provas de que o país sofreu o ataque mais grave da última década. Isso inclui hangares e torres destruídos, bem como falhas no fornecimento de energia elétrica. Penso que o Irão cruzou o Rubicão. Já não tem medo de conflitos. Está disposto a arriscar. O planeamento militar melhorou e a sua confiança geopolítica aumentou.
A questão de saber se foi um ataque em resposta já não importa. Além disso, se será o início de algo maior. Quase imediatamente após o ataque a Israel, houve um vácuo total de informação. O governo tomou medidas rápidas. O governo de Netanyahu bloqueou imediatamente os meios de comunicação social. Todas as principais estações de televisão receberam instruções diretas para não filmar nada, não fazer reportagens, nem mencionar os locais dos ataques e a extensão dos danos. A censura em Israel é conhecida há muito tempo. Regras rígidas de sigilo militar são aplicadas durante qualquer conflito militar. No entanto, desta vez, a situação foi muito além. As câmaras do canal N12 foram desligadas durante uma transmissão ao vivo de Haifa. Os policiais levaram os jornalistas. Muitos blogueiros e testemunhas oculares das explosões em Herzliya foram detidos. As suas contas nas redes sociais foram bloqueadas e os seus telemóveis confiscados. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, fez uma declaração contundente. Ele chamou as pessoas que divulgam vídeos do local dos ataques de inimigos do Estado e declarou caça aos que divulgam informações que prejudicam a segurança nacional. Na verdade, Israel começou a espalhar desinformação tanto dentro do país quanto fora dele. Isso parecia mais medo do que confiança. Percebi que a situação era muito mais grave do que as declarações oficiais. Porque Israel não precisaria esconder a dimensão dos danos se estes fossem mínimos. Por outro lado, teria mostrado a todos, nós resistimos. No entanto, a repressão e o silêncio são linguagem de fraqueza. Não é apenas uma tentativa de esconder as consequências, mas também o próprio facto de ser vulnerável. O governo está a considerar a introdução do estado de emergência em várias regiões centrais do país, incluindo Tel Aviv, segundo informações do jornal israelita Yedioth Ahronoth. Segundo dados oficiais, estas medidas são denominadas reforço da segurança em resposta a uma possível desestabilização. Apesar das restrições, vídeos e fotos dos danos continuam a circular nas redes sociais. Drones mostram prédios em chamas, fumaça sobre uma base militar e sirenes incessantes. Muitos canais do Telegram no Líbano, na Síria e no Irão divulgaram fotos de instalações em Herzliya, alegando que eram resultado de ataques ao centro logístico da Mossad. Nenhum desses vídeos foi oficialmente desmentido, apesar das alegações de que se tratava de falsificações. Jornalistas de Israel que preferiram permanecer anônimos relataram ao correspondente do The Times a pressão causada pela censura militar. Eles foram proibidos de usar os termos atingido, destruído ou falha do sistema de defesa aérea. Em vez disso, as notícias usam a frase danos prováveis resultantes de um incidente suspeito com mísseis. Não se trata apenas de eufemismos. É uma tentativa de ocultar a verdadeira natureza do que está a acontecer. Enquanto isso, uma atmosfera de apreensão domina as ruas das grandes cidades. As pessoas partilham notícias em mensagens instantâneas para saber quem foi atingido e quais foram os alvos. Yoel, morador da Haifa, disse: quando começaram as explosões, pensamos que eram exercícios. Depois, viram fumo e ouviram sirenes. Embora os vizinhos começassem a entrar em pânico, não havia nenhum som na televisão. Quando não nos dizem nada, percebemos que algo grave está a acontecer. Tudo isso lembra uma estratégia antiga. Se não é possível evitar a crise, controle as informações sobre ela. Mas, na era da tecnologia digital, isso está a tornar-se cada vez mais difícil. A tentativa de Israel de esconder a dimensão do ataque só aumenta a inquietação. Conjecturas, imagens de satélite e entrevistas com analistas começaram a ser publicadas na mídia em todo o mundo. O jornal britânico The Guardian informou que uma análise preliminar mostrou um alto grau de sucesso do ataque iraniano que interrompeu importantes comunicações militares, citando fontes da OTAN. Israel se viu pela primeira vez numa situação em que não é ele quem dita a agenda, mas é forçado a reagir.
e isso choca os seus aliados, escreveu o jornal alemão Der Spiegel. Apesar da cautela, os canais de televisão americanos começaram a discutir a eficácia do ataque. Até mesmo a Fox News, que tradicionalmente defende Israel, transmitiu um bloco analítico com a pergunta: por que o sistema de defesa antimísseis falhou? Enquanto isso, Israel concentrou-se em uma limpeza interna. Muitos fóruns foram fechados e pesquisas relacionadas a determinados nomes de locais foram bloqueadas. Notícias sobre a morte de funcionários foram removidas dos sites. A tentativa de controlar totalmente a informação mostrou que as autoridades temem a reação da opinião pública e não o que acontecerá no futuro. Posso afirmar com segurança que o medo se tornou uma nova realidade na política israelita. Além disso, enquanto antes as pessoas temiam ameaças externas, agora temem o que está dentro delas. Talvez a situação fique fora de controle se as pessoas descobrirem toda a verdade. Mas por quanto tempo é possível controlar a verdade quando a fumaça negra ainda paira no céu de Haifa? Os Estados Unidos não vão interferir no conflito entre o Irão e Israel, afirmou com firmeza o ex-presidente do Israel, Donald Trump, quando tudo começou. Certo. Essas palavras soaram confiantes, como se encerrassem a conversa. Mas o ponto final rapidamente se transformou em reticências e, em seguida, numa reviravolta brusca, como costuma acontecer na política, especialmente na política de Trump. A situação mudou em apenas alguns dias. Primeiro, surgiram sinais na forma de pequenas republicações nas redes sociais e comentários ambíguos sobre programas de televisão. E depois, a saída direta. Trump publicou um post na sua página na rede social Truth Social, no qual acusou o Ayatollah Ali Khamenei, líder espiritual do Irão, de incitar ao caos global e apelou à rendição incondicional do Irão perante a ordem internacional. Esta declaração espalhou-se rapidamente pelas organizações internacionais. Foi acompanhada por uma retórica agressiva, bem como por apelos a sanções e à guerra. A resposta do Irão foi imediata. Se Washington decidir falar conosco pela força, abrirá as portas para um desastre que não poderá controlar, afirmou Khamenei em um discurso oficial na televisão iraniana, rejeitando o ultimato. À primeira vista, essa disputa diplomática poderia ser típica, mas, na verdade, significava uma coisa: a diplomacia deixou de ser importante. Entraram em cena tanto ataques pessoais quanto sinais militares. Nas redes sociais iranianas, surgiram vídeos com fotos simbólicas, nas quais antigas muralhas desmoronam contra um céu em chamas, enquanto a figura de um guerreiro com uma espada atravessa um portão no deserto. Propaganda? Sim. Mas a mensagem é clara: se os Estados Unidos interferirem, também serão atingidos. Que mudanças ocorreram com Trump? Por que razão ele mudou tanto o tom? Em Washington, isso é explicado pelo fato de os políticos estarem sob pressão interna. Com as eleições se aproximando, membros do Partido Republicano exigem que ele expresse uma posição clara sobre as questões do Médio Oriente. Muitas pessoas não entendem como um candidato à presidência pode permitir que o Irão ataque Israel sem qualquer resposta. No entanto, há outro lado da moeda. Trump compreende bem que qualquer intervenção militar direta dos guerrilheiros na base pode levar a uma guerra em grande escala. Além disso, após o fracasso no Afeganistão e a perda de autoridade na Síria e no Iraque, a sociedade americana está muito preocupada com a perspectiva de um novo conflito militar. Vejo insegurança nas ações de Trump. Ele está preso entre duas fogueiras: a necessidade de demonstrar seu poder e o risco de perder o apoio de seus eleitores. Exaustos pelas guerras eternas, como resultado, suas declarações mudam drasticamente, passando da recusa em intervir para a agressão e, em seguida, para o silêncio. Entretanto, mesmo a administração democrata de Biden não pode ignorar o que está a acontecer. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está a enviar forças adicionais para o Mediterrâneo Oriental e a reforçar as atividades de inteligência na região.
Oficialmente, o Pentágono declarou-se pronto para defender os aliados, mas ainda não tomou medidas concretas. Tudo isso cria uma sensação de ansiedade e expectativa, como se toda a região estivesse a suster a respiração, à espera do próximo passo. Entretanto, Israel está sob pressão. Segundo a Reuters, diplomatas israelenses intensificaram a campanha de pressão sobre os Patuguerio, exigindo uma resposta dura às ações do Irã nos bastidores da Organização das Nações Unidas. Em compensação, Tel Aviv está disposta a alterar parcialmente suas ações no setor de Gaza e restringir suas atividades no sul do Líbano. No entanto, todas essas propostas estão ligadas a uma coisa: a intervenção dos Estados Unidos. No entanto, nos Estados Unidos, há opiniões divergentes. John Bolton e outros analistas exigem uma operação militar imediata contra alvos no Irã. Noam Chomsky, por exemplo, adverte: este não é um conflito local. Pode potencialmente levar a uma terceira guerra mundial. Lembro-me de como, há muitos anos, os Estados Unidos já caíram em armadilhas semelhantes. Todos esses países, incluindo o Iraque, o Afeganistão e a Líbia, começaram com declarações bombásticas e convicções de que estavam certos. Além disso, isso resultou em anos de ocupação, gastos de bilhões e perdas políticas. Hoje, o Irã é mais do que apenas um jogador na região. É um país com muitos aliados, um poderoso potencial de mísseis e uma política estável. Provocá-la é como provocar um urso. Ela também sabe lamentar profundamente, como demonstrou o recente ataque. Trump talvez não perceba isso, ou finge não perceber. No entanto, uma coisa é clara: cada nova palavra sua aquece a situação. A história mostra que o Médio Oriente não é um lugar para provocações. Percebi que a derrota da refinaria de petróleo Bazan, em Haifa, é mais do que uma simples guerra. É uma tentativa de destruir os alicerces da economia israelita, minar a confiança na sua estabilidade e, ao mesmo tempo, instilar o medo na consciência dos cidadãos israelitas. Bazan não é uma empresa comum. É o coração de Israel. Ela fornece combustível para a maior parte das instalações industriais do país e eletricidade para infraestruturas vitais, desde sistemas de comunicação até instalações médicas. Durante décadas, esta fábrica foi considerada intocável. Foi protegida, preservada e renovada. No entanto, numa noite, tudo mudou. Segundo testemunhas em Haifa, casa 40, hora local, ouviu-se uma forte explosão. As pessoas pensaram que tinha sido um terremoto, porque o chão tremeu. No entanto, pouco depois, uma coluna de fogo ergueu-se sobre o complexo, seguida de uma espessa nuvem de fumo. Os sistemas de segurança contra incêndios foram ineficazes. O fogo espalhou-se rapidamente pelos tubos, tanques e centros de distribuição. Griddles, barrows, sirens. Segundo dados oficiais, 3 funcionários da empresa morreram no local. Alguns ficaram gravemente queimados e foram levados para o hospital em estado crítico. O tubo principal está partido. O sistema de refrigeração, incluindo a famosa torre de resfriamento, símbolo da força industrial de Israel, desabou parcialmente. Os bombeiros lutaram contra o fogo por mais de 8 horas. Quando o incêndio foi controlado, grande parte da infraestrutura já estava destruída. As primeiras estimativas dos danos começaram a chegar. As estimativas preliminares indicam que os danos podem chegar a centenas de milhões de dólares. Mas muito mais importante é o dano moral causado ao país. Bazan sempre foi um símbolo tanto da economia quanto da espiritualidade. Controlamos os recursos. Garantimos a estabilidade. Esta frase fazia parte do conceito nacional. Atualmente, este símbolo representa o fogo. As pessoas evacuadas das zonas costeiras de Haifa disseram: não pensávamos que isto fosse possível. A fábrica parecia indestrutível. No dia seguinte, as autoridades israelitas fizeram tudo o que estava ao seu alcance para minimizar as consequências. O ministro da Energia declarou danos parciais e prometeu uma reparação rápida.
Isso soou pouco convincente, tendo em conta as imagens do local. Especialistas em economia já afirmaram publicamente que os danos são significativos e que o prazo para a reparação é desconhecido. Eu testemunhei essas cenas. Estruturas metálicas, paredes carbonizadas, tubulações inchadas. A população ficou chocada e devastada com a explosão. Afinal, tudo é vulnerável se o Bazan é vulnerável. Além da perda de energia, isso também prejudica a infraestrutura de exportação. A fábrica atendia tanto o mercado interno quanto o de exportação através do porto de Haifa. Esses canais agora estão fora de serviço. Analistas em Londres já falam de um aumento acentuado nos preços dos recursos energéticos na região, bem como de possíveis interrupções no fornecimento de combustível para a Jordânia e Chipre. No entanto, há outro elemento importante, o psicológico. Durante décadas, Israel posicionou-se como uma fortaleza inexpugnável, mas de repente viu-se ameaçado. As pessoas começaram a duvidar da força da defesa, da credibilidade das fontes oficiais e da capacidade das autoridades de proteger até mesmo instalações importantes. O Irão não causou apenas um golpe na infraestrutura, causou um golpe na percepção de segurança, que se tornou parte da identidade israelita. Afirmou a revista alemã Focus. É uma compreensão profunda. Afinal, a destruição de um símbolo pode ter mais consequências do que a destruição de equipamentos em geral. Enquanto isso, o Irã continua a intensificar a propaganda. A televisão iraniana repete frequentemente imagens do incêndio na fábrica. É isto que acontece quando o agressor perde o sentido da realidade, comentam os líderes. Milhares de mensagens com as hashtags Haifa Burns e Zionist Collapse apareceram nas redes sociais iranianas. Esta é uma guerra tão séria quanto a guerra com mísseis. O exército israelita reforçou o regime de segurança em todas as instalações energéticas do país. No entanto, a alerta permanece. O que acontecerá se um único ataque atingir um objeto simbólico? Compreendo que este momento pode ser decisivo, não porque o Irão ganhou, mas porque Israel enfrenta pela primeira vez a necessidade de se defender de um adversário altamente tecnológico, capaz de atingir a infraestrutura, a economia e a autoestima, e não de mísseis guerrilheiros ou drones. As notícias sobre o ataque ao Instituto Weizmann de Ciências em Rehovot passaram, quase despercebidas em meio à destruição de instalações industriais e centros de energia. Mas, para quem entende o poder da base intelectual e tecnológica da nação, esse evento é tão chocante quanto um ataque a quartéis militares. O Instituto Weizmann é um dos mais antigos e respeitados centros de investigação científica do Médio Oriente e de Israel. Foi aqui que foram realizados importantes estudos nas áreas da biotecnologia, química, física quântica e energia nuclear. O centro colaborava estreitamente com o Ministério da Defesa de Israel, especialmente no desenvolvimento de tecnologias conjuntas para fins civis e militares. Muitos inicialmente consideraram falsa a informação sobre o ataque com mísseis a vários edifícios laboratoriais. Desde o início, a ciência foi considerada fora do conflito. No entanto, a destruição foi confirmada por imagens de satélite e reportagens de jornalistas independentes. O ataque com mísseis terra-terra provocou um incêndio num dos complexos laboratoriais, onde se encontrava equipamento no valor de dezenas de milhões de dólares. O incêndio durou várias horas. Parte do complexo desabou, apesar de todos os esforços dos bombeiros. Devido à censura, a mídia israelense descreveu o evento como um incidente com danos a instalações experimentais, sem especificar a sua dimensão. No entanto, o núcleo tecnológico mais importante do poder científico de Israel foi perdido, informaram publicações internacionais, como o The New York Times. Isso mostrou-me que o Irão está a travar uma guerra não só contra o seu exército e a sua energia, mas também contra a própria base intelectual do seu Estado. Este é o primeiro conflito na história em que o conhecimento, e não as armas, é a vítima. Segundo dados preliminares,
foram destruídos reatores para nanotecnologia, bases de dados com projetos científicos confidenciais e amostras únicas de ADN para investigação. Perdemos mais de 20 anos de trabalho, afirmou um dos funcionários do Instituto, que comentou a situação anonimamente ao jornal Haaretz. Não se trata apenas de uma construção. Uma noite destruiu toda uma era. Mas por que razão o Irão escolheu precisamente este alvo? Alguns analistas consideram que o Instituto participou mais ativamente no desenvolvimento das estratégias militares israelitas do que se pensava anteriormente. Segundo dados não confirmados, foi lá que foram desenvolvidos algoritmos de processamento de informações para sistemas de defesa antimísseis e protótipos de computadores quânticos destinados a decifrar sinais inimigos. O Instituto também desempenhava um papel importante nas relações científicas internacionais. Trabalhava em universidades britânicas, alemãs, japonesas e americanas. A destruição de tal plataforma representa não apenas um golpe externo a Israel, mas também uma demonstração da possibilidade de privá-lo de apoio e prestígio na comunidade científica. A comunidade científica reagiu de forma moderada, mas cautelosa. O professor alemão Helmut Graf, presidente da Academia Europeia de Ciências Fundamentais, afirmou: os centros científicos nunca devem ser alvos. Isto é um regresso aos métodos medievais. Mas, infelizmente, nas guerras modernas, especialmente nas que se travam entre estados altamente tecnológicos, até os laboratórios se tornam vítimas. Este golpe atingiu a sociedade israelita. A destruição de uma instituição acadêmica é vista como um ataque à própria essência do desenvolvimento nacional, se os ataques a bases e fábricas são considerados parte de um conflito militar. Os pais dos estudantes de pós-graduação do Instituto Weizmann afirmam: sentíamos orgulho de Israel ser um país da ciência. Agora, temos vergonha de que nem mesmo a ciência esteja protegida. Ao mesmo tempo, a mídia iraniana continua afirmando que o alvo era uma infraestrutura militar disfarçada de base científica civil. Eles afirmaram que foram esses laboratórios que organizaram os cyberataques contra instalações nucleares e refinarias de petróleo no Irão. Além disso, se essa hipótese for verdadeira, estamos perante um tipo de conflito totalmente novo, dirigido contra a inteligência humana, contra conceitos e contra o futuro. Pergunto-me, o que acontecerá a seguir? Existe uma ameaça para os locais culturais se os alvos forem instituições? Quais bibliotecas? A universidade? Não se trata apenas de um aumento. É uma mudança de paradigma, uma transição para um conflito total, no qual não há zona neutra e os mísseis podem destruir cada centímetro do território nacional. Depois de tudo o que aconteceu, ficou claro que não se trata de um conjunto de pequenos ataques. É uma campanha bem planeada. O Irão realmente se vingou, demonstrou a sua força, enviando uma mensagem clara tanto a Israel como ao mundo inteiro. Atualmente, o medo e a desunião reinam nos círculos políticos e militares do Médio Oriente. Os líderes iranianos, incluindo o presidente Ibrahim Raisi e o líder espiritual Ali Khamenei, afirmaram unanimemente: não ficaremos mais em silêncio. Qualquer agressão será respondida. As suas declarações pareciam declarações oficiais, não ameaças. Em meio a ataques contínuos, Teherã iniciou uma resposta diplomática. Uma cimeira extraordinária da Organização para a Cooperação Islâmica foi convocada, devido à interferência dos serviços secretos israelitas nos ataques a alvos na Síria e no Iraque. Além disso, neste fórum, Teherã convidou observadores da Rússia e da China para demonstrar que tem aliados e que não está sozinho. A atividade diplomática foi acompanhada por constantes ataques com mísseis. Esses ataques foram precisos, coordenados e direcionados para paralisar centros de infraestrutura e inteligência de Israel, e não o Hamas ou o Hezbollah. Isto levou à questão mais importante, nomeadamente a incerteza no próprio sistema de segurança de Israel. Apesar das declarações bombásticas sobre prontidão total, o Exército de Defesa de Israel, IDF,
encontra-se cada vez mais numa posição defensiva. Israel. As pessoas começam a pensar: por que a nossa lendária inteligência não previu isso? Onde está o aviso? Ainda não sabemos a resposta para essas perguntas. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o governo de Netanyahu aumenta. A oposição exige um relatório e alguns ministros pedem demissão. Conflito no Knesset. O índice de confiança econômica desabou e a Bolsa de Valores de Tel Aviv registrou a pior queda desde 2006. Tudo isso acontece num contexto de isolamento internacional. E a Europa não está tão disposta a apoiar Israel como antes. No entanto, isso não é tudo. O Irão avisa abertamente sobre uma grande surpresa que ainda está por vir. Muitos temem que isso possa significar uma demonstração do potencial nuclear, mesmo que apenas em forma de testes. No seu último discurso, Khamenei usou palavras invulgarmente duras, dizendo: se tentarem impor-nos uma guerra, receberão o que não esperam. Estamos prontos para surpreender o mundo. Estas palavras já provocaram uma acesa discussão nos meios de comunicação social. Artigos publicados no Le Monde, no The Telegraph e na Al Jazeera analisam a possibilidade de o Irão anunciar as suas armas nucleares. Além disso, o próprio facto de se falar sobre isso indica que a confiança na ordem anterior foi destruída, embora isso ainda seja uma suposição. Atualmente, existe incerteza em Israel. Durante muitos anos, o governo deu a impressão de ser invencível, mas agora até os aliados mais fiéis começam a ficar preocupados. Os EUA permanecem em silêncio. Crises internas abalam a Europa. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos não querem ser envolvidos. Estou certo de que entramos numa nova era da política do Médio Oriente. O Irão não é um jogador marginal. Criou uma nova realidade, na qual o poder se manifesta não só no campo de batalha, mas também através de golpes estratégicos, campanhas de informação e alianças diplomáticas. Além disso, se os goaneus permanecerem indecisos e Israel não mudar a sua tática, poderá ocorrer a mais grave mudança geopolítica desde a Primavera Árabe. Neste momento, o centro das atenções é uma força estatal organizada e confiante nas suas capacidades, e não uma revolução. Os ataques não cessam. A mídia iraniana expressa confiança, enquanto a mídia israelense demonstra um claro avanço. Além disso, na ausência de uma solução política no curto prazo, o próximo alvo pode não ser apenas um objeto de infraestrutura. A própria ordem a que estamos acostumados pode se tornar o próximo alvo.